Oi, crianças! Estamos aqui na nossa aula, hoje com conteúdo novo, certo? Outro tipo de medidas, que serão as medidas de comprimento, certo? Mas antes de iniciarmos as medidas de comprimento, iremos agora fazer o que? As correções da atividade de casa, que ainda foi referente às medidas de temperatura, tá certo? Peguem a FA de vocês e coloquem na página 57. Aqui vocês colocam o nome de vocês e aqui a data, certo? Primeira questão. Campo Grande, capital Mato Grosso do Sul, é conhecida por ter altas temperaturas na maior parte do tempo. A tabela abaixo representa a variação das temperaturas na primeira semana do mês de setembro. Então, nós temos aqui domingo 6, segunda 8, terça 15, quarta 14, quinta 14, sexta-feira 7, sábado 5. A tabela abaixo, certo, apresenta as temperaturas máxima e mínima de Campo Grande dessa semana. Complete os espaços que estão faltando com as temperaturas corretas. Então, vamos lá. No domingo está faltando 21, coloco 21. Acho que vocês já colocaram, né? Na segunda não está faltando. Na terça está faltando 19 na temperatura mínima. Na quarta, na temperatura máxima, está faltando 31. Na quinta, na temperatura mínima, está faltando 21. Na sexta, temperatura mínima, está faltando 25. Certo? Creio que vocês devem ter acertado esses números aqui, da temperatura máxima e mínima que estavam faltando. Na página 58, temos o seguinte: construa um gráfico que represente a variação de temperatura de Campo Grande, certo? De cada dia da semana. Olha só aqui o gráfico, certo? Temos o domingo, que vai até o 6, ó. Já estudamos gráficos, não foi? Gráfico de colunas, certo? Aqui é um gráfico de colunas, ó, porque nós vamos colocar colunas. Domingo até o 6, segunda-feira até o 8, terça-feira até o 14, mais um pouquinho. Quarta-feira até o 14, a terça-feira foi mais um pouquinho, não é até o 14, ó, certo? Foi mais um pouquinho a terça-feira. Quarta-feira até o 14, quinta-feira até o 14, sexta-feira acima do 6 um pouquinho e o sábado acima do 4 um pouquinho, certo? O gráfico é para ficar desse jeitinho aqui. Na C, olha só o gráfico, estão vendo aí todinho, né? Ó, pausa o vídeo para vocês verem. No item C, nós temos em que dia da variação a temperatura foi menor. Olha, qual foi que foi menor? No sábado. Então, vocês colocam o nome sábado. Na D, veja a afirmação de Carlos. Vamos ver o que foi que o Carlos falou. O dia em que houve maior variação de temperatura foi quinta-feira, pois a temperatura foi mais alta. Vamos ver se foi a quinta-feira. Tá aqui a quinta-feira, ó. Não, né? Então, vamos lá. Não, como nós vimos aqui, não foi a quinta-feira, ó. Foi quem? Foi a terça-feira, certo? Então, a resposta é não, pois a temperatura mais alta não foi na variação de quinta-feira, e sim na variação de terça-feira, tá bom? Na página 59, continuando, tem que ter o nome de vocês e a data, certo? Observe a tabela com média de variação de temperatura em uma cidade no primeiro semestre. Temos aqui o mês de janeiro até junho e temos aqui a média de variação de temperatura, certo? No gráfico abaixo está representada somente a média de temperatura máxima.
Então, no gráfico só tem a máxima, certo? Observe a tabela de variação de temperatura e complete com a média da temperatura mínima, certo? Você vai completar com a mínima. Olha só, temos aqui, ó, fevereiro vai até o 8, a mínima. Março vai até o 10, ó, tá aqui nessa corzinha aqui, ó, lilás. Ou é rosa, lilás. Temos abril acima do 6 um pouquinho. Temos maio acima do 10 um pouquinho. E temos junho acima do 8 um pouquinho. Pausa o vídeo e olha se vocês fizeram as variações mínimas direitinho aqui, ó. A temperatura mínima, certo? Essa que tá nessa corzinha aqui, ó, lilás. Na página 60, temos a segunda questão. No dia em que a temperatura mínima foi 6 graus Celsius e a variação de temperatura de 23 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima? A temperatura máxima foi de 29 graus Celsius. Por quê? Eu vou somar 23 com mais 6, que vai dar 29 graus Celsius, certo? Na terceira questão, é pessoal, certo? Você vai ver a variação de temperatura foi de 9 graus Celsius. Determine duas possibilidades de temperatura máxima e mínima. Então, vocês vão fazer aqui a de máxima e de mínima. A quarta questão, você vai observar a temperatura máxima e mínima registrada nos termômetros, certo? Qual foi a variação? Temos 40 e no outro nós temos mais ou menos quanto aqui? 10, 11, 12, 15, né? 15. Então, vai ser 40 menos 15, que vai dar 25. 40 menos 15, 25, certo? Vocês fazem a continha aqui, ó. 40, porque esse tem 40 e esse tem mais ou menos 15. Tem 15 aqui, ó. 40 menos 15, certo? Que vai dar 25. É a variação. Quando eu falar de variação, eu diminuo as temperaturas, tá certo? Agora, vamos para o nosso conteúdo novo, medidas de comprimento. Agora, crianças, nós vamos iniciar o nosso conteúdo novo, certo? Falando sobre medidas de comprimento. Peguem o livro de vocês, o LV2, e abram na página 114. Vocês vão ver esta imagem aqui, certo? Vamos lá. Antes de iniciarmos nossas atividades, vou explicar um pouquinho para vocês sobre medidas de comprimento. Antigamente, nós não tínhamos os instrumentos que nós temos hoje para medir o comprimento, certo? Tia, e como é que eles faziam para medir alguma coisa? Eles utilizavam o palmo da mão, certo? Muitas vezes também utilizavam o pé, certo? Outras vezes também eles utilizavam o polegar, certo? Que era a medida chamada de conhecida como polegada, certo? Ou então o palmo da mão ou o pé, certo? Com o tempo, né? Como o tempo foi passando, eles perceberam que não estava dando certo medir nem com o palmo da mão, nem com o pé, nem com a polegada. Por quê? Porque as nossas mãos e os nossos pés são diferentes, tem vários tamanhos. Vocês acham que o palmo da minha mão é tamanho do palmo da mão de vocês? Com certeza não, né? Então, eles perceberam que tinham que inventar alguns instrumentos, certo? Para medir. Foi aí que surgiu alguns instrumentos, certo? Como qual? Como a fita métrica, certo? Como a trena, né? E também a régua. A régua é utilizada para medidas pequenas, como um lápis, um caderno, uma borracha, uma garrafa, certo? A trena é utilizada para medidas grandes, como a altura de uma casa, certo? A altura de um prédio. Então, utiliza-se a trena. E a fita métrica
né, utiliza quando você vai medir a mesa, né, uma porta, certo? Então, hoje nós temos alguns instrumentos, né, que nós utilizamos para medir, certo? Diferente de antigamente, né, que não tinham os instrumentos, tá certo? Agora que vocês sabem um pouquinho da história do comprimento, vamos aqui, página 115 do livro de vocês, certo? Temos aqui medidas de comprimento. Quando precisamos medir o comprimento de uma mesa, a altura de uma pessoa, a distância entre uma cidade e outra, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento padrão é o metro, certo? Que é representado pelo símbolo da letra M. Então, toda vida que vocês verem um M é o metro. Mas existe outras como o centímetro, que é representado pelo cm. Então, quando vocês verem cm, é centímetro, certo? Para obtermos 1 centímetro, dividimos o metro em 100 partes iguais. 1 m, que é 1 metro, vai ser igual a 100 cm, 100 centímetros. 1 metro igual a 100 centímetros. Temos aqui uma atividade mão na massa, certo? Na página 115. Primeira questão diz o seguinte: quando utilizamos uma régua, devemos começar do 0, do 1 ou do cantinho da régua? Começamos do 0. Cuidado! Na régua, a gente começa do 0, tá certo? Para saber as medidas. Na questão 2, nós temos o seguinte: para medir o clipe abaixo, como devemos posicionar a régua? Assinale a resposta correta. Eu vou marcar um X, onde é que está correto? Aquela figura que começou do 0, certo? Essa aqui está errada. A C também está errada, não começou do 0. Então, é a B. A B é a maneira correta que está do clipe, ó. Começou no 0. Ó, vem no 0 e termina no 3. Então, eu posso dizer, aqui a pergunta aqui embaixo, ó, qual é a medida do comprimento do clipe? Se ele terminou no 3, o clipe é 3 cm, 3 centímetros, certo? Porque aqui, ó, ele começou no 0 e terminou no 3. Então, o tamanho dele, o comprimento dele é 3 centímetros. Na terceira questão, e se a régua estiver quebrada? Se a régua estiver quebrada, ela ainda pode medir o comprimento? Pode, certo? Pode sim. Vou colocar aqui sim. Qual é o comprimento desse clipe? Olha só, ela começa no 8 e termina no 12, certo? De 8 para chegar em 12, dá quanto? 8, 9, 10, 11, 12, 4. Então, esse aqui vai ter 4 cm, 4 centímetros, esse clipe, certo? Começou no 8 e terminou no 12. De 8 para chegar em 12, 4. Ah, tia, eu não gosto de fazer dessa maneira. Tem outra maneira? Tem. Você pega o 12, que é o maior número aqui, que ele terminou, menos o menor aqui que ele começou, que é o 8. 12 menos 8, 4. A mesma coisa, certo? Tem duas opções de você fazer. Na página 116, temos um exercício, só que nós não estamos em sala de aula. Vocês não estão em sala de aula, tá bom? Ele vai ser um pouquinho difícil para fazer, tá? Mas vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, quem estiver na casa de vocês, tá bom? Olha só, na A, qual é o aluno mais alto da sua turma? O aluno mais alto, se for da manhã, eu acho, né? Não tenho certeza, que tem alguns que estão em casa, eu acho que deram uma esticadinha aí, tá bom? Vamos lá, quarto ano da manhã.
Tô aqui com a lista aqui. Vamos ver aqui se eu lembro. Ó, eu tô entre a Isabela Cristina, porque ela é muito alta, e o João, certo? Temos eles dois que são muito altos. Eu acho que é mais alta é a Isabela Cristina, certo? Então, vou colocar... Deixa eu ver aqui como é que escreve seu nome, Isabela. Se é com 2 L. Isabela. Ela é bem alta, certo? E à tarde, quem é da tarde é o Cristiano. Cristiano. Quem não conhece o Cristiano da tarde, hein? Certo? Manhã, Isabela Cristina e à tarde o Cristiano. Essa daqui deu pra gente responder, certo? Da A. Agora vamos para B. Se ele ficar com os 2 pés juntos e der um salto para frente, que distância você acha que conseguirá alcançar? Isso daqui vocês vão fazer em casa, tá bom? Vocês veem aí mais ou menos, tá certo? Uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Na C, o colega vai dar um salto, seu professor vai medir. Como eu falei, não dá para mim fazer, mas vocês podem fazer em casa e a mamãe medir para vocês, tá certo? A D, vocês vão fazer essa pesquisa com os familiares de vocês aí em casa. Vocês vão lá no material de apoio, na página 23, deixa eu colocar aqui no meu livro para vocês verem qual é. Olha só. Temos aqui a fita métrica, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10, né? 10 tirinhas, vocês vão cortar e colar uma na outra. Onde tem cole, certo? Vocês vão formar a fita métrica, tá certo? Depois que vocês formarem essa fita métrica, você vai escolher o nome de algumas pessoas aí da sua casa e vai medir a altura, certo? A altura de cada um com a fita métrica que vocês vão construir no material de apoio, certo? Da página 23. Ok? Na página 117, olha só, quando surge isso aqui é o quê? Na 117 nós temos uma RA, lá no cantinho do livro de vocês. Vamos ver aqui essa RA aqui sobre o que é. Nós temos aqui um joguinho, certo? Muito bem. Esse joguinho ele vai mostrar medidas de comprimento, sobre peso, sobre altura, certo? Então tem que prestar bem atenção e ser bem rápido, porque a bombinha vai caindo. Se ela cair no chão, você vai perder. Vamos lá, aqui é a bombinha. – 3,6 metros. Altura de um prédio. Altura de uma girafa. Errei uma, gente. 36 graus. Temperatura do corpo. 100 graus. Temperatura da água fervendo. Quanto mais grau, né? 3,5. Cachorro não pesa tanto. Elefante. Tem que ser rápido. 15 miligramas. Miligrama é uma pequena formiga, é uma pequena, certo? Medida pequena. 6 graus. Água congelada. 0 grau, né? Muito gelado. 30 metros. Altura de uma girafa. 30 metros. Uma girafa. Não é. Prédio. Errei 2. 22 quilos, peso do cachorro. 2 centímetros, comprimento de uma formiga. Tente novamente. Ó, errei 3. Vou tentar de novo, mais uma, vamos lá. 3,60 metros. Altura de um prédio, não é de uma girafa. 36 graus Celsius. Temperatura do corpo. 100 graus Celsius. Água fervendo. 3.500. Peso do elefante. Ele é muito pesado.
15 miligramas de uma formiga, é muito pequena. 0 graus Celsius, água congelada. 30 metros. Altura de uma girafa, não é prédio de 5 andares. 22, peso de um cachorro. Falando de quilo, né? 2 centímetros de comprimento da formiga. Tente novamente. Aí. Eu espero que vocês acertem aí em casa. Eu tentei 2 vezes. A primeira errei 3, a segunda errei 2. Certo? Vamos lá continuar nossas aulas. Página 117. Bem legalzinho esse jogo. Temos aqui estimando medidas. Observe a situação. Maria comprou uma mesa e deseja saber o comprimento que ela tem para comprar uma toalha. A mesa antiga media 120 centímetros de comprimento e era um pouco menor que a nova. Já sei que a nova é menos de 120. Se Maria não tem a régua ou método para medir, como ela deve proceder para comprar a toalha? Quando fazemos estimativas, estamos criando uma previsão de medida real do objeto, com base no conhecimento que nós temos, certo? Vamos fazer aqui algumas estimativas. Para esta primeira questão, devemos ter o quê? A nossa régua, certo? Eu vou fazer a estimativa, vou olhar para a gravura, ver mais ou menos quantos centímetros são, e depois eu vou pegar minha régua e fazer a medida certa, tá bom? Vamos lá. O primeiro objeto é uma borracha. Eu acho que a borracha ela não é tão grande, então ela deve ter uma estimativa, eu vou chutar aqui um número, 3 centímetros, certo? A segunda gravura é uma tesoura. A tesoura eu acho que ela tem mais ou menos 4 centímetros. Agora, com a minha régua, eu vou medir qual a medida real da borracha e da tesoura, certo? A borracha, medindo aqui no livro, a borracha tem 4 centímetros. Quase eu acertei, hein? Quase, crianças. Agora eu vou medir a tesoura. A tesoura tem 6 centímetros. Certo? Cheguei também um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe. Então, vamos lá. A borracha, estimativa, eu disse 3, ela tem 4. A estimativa da tesoura, eu disse 4 e ela tem 6, certo? Isso se chama estimativa. Você olha para o objeto, né? E vê mais ou menos quantos centímetros ele tem. Vamos agora para a nossa segunda questão. Observe as alturas das meninas na mesma página, página 117. Observe as alturas das meninas a seguir e descubra o nome de cada uma. Então, vamos lá. Olhando para as meninas. Quem será a primeira menina? Primeiro, eu vou começar com a menorzinha, né? Que é a menor medida que tem aqui de altura, né? A menorzinha é a Bia. Ó, menor número, 1,33 m. Então, essa daqui vai ser a Bia. A Bia eu vou representar pelo B, tá bom, crianças? Vou colocar o B de Bia. Se eu quero fazer o nome dela, então eu escrevo o nome dela. Eu vou representar pelo B. Certo? Agora eu vou pegar a maior medida. A maior, a mais alta, né? A maior medida. 1,5 m. É a Sara, com S. Maior medida. Certo?
Sobrou só a Ju e a Carol. Vou ver qual das duas é maior, porque aqui tem um 1,38 e a Carol é menor. A Carol vai ser essa de óculos aqui, ó. Representado pelo C. E a Ju, o J. Certo? Se vocês quiserem fazer o nome das crianças, podem fazer, não tem problema nenhum. E para finalizarmos, certo? Nós demos início hoje às nossas medidas de comprimento. Falei um pouquinho da história do comprimento, certo? Fizemos algumas atividades. Já sabem da regra da régua, que começa pelo 0, certo? Também estudamos estimativas de mais ou menos, né? A gente olha o objeto e dá um número. E agora, para finalizarmos, temos na página 118 uma brincadeira, certo? Que vocês vão fazer em casa, tá bom? Vocês vão utilizar o material, que é uma régua de 30 centímetros. Eu tô com uma de 20, uma pequenininha, certo? A de 30 é maior, tá bom? E vocês vão fazer aqui esse jogo em casa, tá bom? Ou com o papai, ou com a mamãe, ou com o primo, ou com o colega. Ah, tia, eu não tenho ninguém aqui para fazer. Então, imagine aí um amigo, certo? Um amigo imaginário, certo? E aí vocês vão colocando aí e façam esse jogo, tá bom? Ele é bem legal, tá certo? Terminamos aqui a nossa aula de hoje, certo? Iniciei com vocês um conteúdo novo sobre medidas de comprimento. Não se preocupe que a gente começou o conteúdo hoje. Na próxima aula eu vou dar continuidade, certo? Estudando medidas com vocês, tá bom? A tarefa de casa de vocês vai ser na FA, páginas 61 e 62. Realize as atividades de vocês, tá certo? E até a nossa próxima aula. Um beijo e um abraço. Tchau!